Olá minha gente, olha eu aqui novamente para trazer para vocês mais um vídeo para o canal Sítio do Vovô Galho. Hoje estou aqui com a camisa do Tricolor Gaúcho e vou contar para vocês por que sou gremista. Foi acho que na década de 70, quando que no auge do Inter, daí aqui na nossa comunidade tinha o time da comunidade que se chamava Gigante da Beira Rio. Por que se chamava, tinha esse nome? Por causa que o campo era aqui perto, logo aqui debaixo, aqui perto do Rio Chupim. Então com isso, como que tinha o Gigante da Beira Rio, que seria acho que estádio lá do Inter. Então o pessoal daí, que eram tudo mais velho que eu, a maior parte, que eu, no início do time eu não fazia parte, então eles deram, não sei lá por que deram esse nome. E sabe que na década de 70, o Inter ficou campeão inúmeras vezes, né? E dentre esses campeonatos, e do nosso povo aí, do pessoal que fazia parte do time aqui do Gigante da Beira Rio, tinha 10 colorados, 3 corintianos, 2 gremistas, 1 santista, 3 palmeirenses, inclusive um era eu, e 2 flamenguistas. Então imagine só, 10 colorados, parecia um bando de maritaca numa roça de milho aí, tirando o sarro dos pobres, dos dois gremistas. E eu naquele papo lá não acompanhava muito assim futebol, assim, escutava pelo rádio Palmeiras e outras que jogavam, né? Algumas vezes pelo rádio à noite, mas não era tão ligado assim, e gostava assim de jogar bola. Lembrava do Palmeiras, do Santos e Palmeiras, e gol de Pelé e assim vai. E daí, todos esses colorados, e dele tira sardo, que era o saudoso Valério, ele que era muito meu amigo, e um mais de idade, que era o Antônio Lar. E sardo pra cá, e sardo pra lá. Eu pensei, digo, não, mas entrei na conversa deles e comecei a escutar do que se tratava direito, e era justamente por causa do Grêmio. E eu sempre gostei de ficar do lado dos mais fracos. Digo, 10 contra 2, não. A partir de hoje vou ser gremista também. Daí deixei de ser palmeirense até. Inclusive, o segundo time, daí que eu torcia meio mais ou menos assim, era pro Corinthians. E até eu me lembro que daí logo em seguida que eu virei gremista, o meu irmão era colorado também, acabou virando gremista também. Meus primos, ele passou tinha um vendedor de roupa, e deu que ele passou por aí que tinha boné com o brasão do Grêmio. Daí eu já tinha comprado um na cidade e a piazada gostaram também e acabaram comprando. Daí com isso aumentou a quantidade de torcedores do Grêmio. Nessas idas e voltas, até um outro colega até acabou virando meu compadre. Era lá do outro lado do município. Daí ele era colorado, até inclusive aqui ele me passou a lista dos craques do último ano que o Inter ficou campeão, que era Manga, Cláudio, Figueiredo, Hermínio, Vacaria, Caçapava, Carpegiani, Batista, Falcão, Valdomiro e Escurinho. Então, nossa, esses colorados daqui, o que tirava o sarro, porque esse é um ídolo bom, porque esse não é o que, esse joga mais que aquele. E lá ia aquelas conversas todas. E depois, no decorrer do tempo, daí então quando que o Grêmio foi, acho que para Tóquio, se não me falha a memória, foi disputar o título de campeão do mundo. E daí então nós fomos lá numa localidade aqui para frente da nossa casa, 7, 8 quilômetros, que mora um parente. Vamos fazer um risoto lá, jogar um baralho e escutar, porque a gente não tinha televisão, era escutar pelo rádio
o jogo lá do outro lado do mundo. Então, como o fuso horário é diferente lá, então era bem tarde da noite, então escutamos lá o primeiro jogo, jantamos com uma galinhada, o risoto que a turma diz, né? E no intervalo nós embarcamos no Palmetinho aí, que dá quase 7 km daqui, botamos força total nele e viemos a toda para casa, para depois aqui em casa escutar o segundo tempo. Me parece que naquele primeiro tempo, ou que era prorrogação, que o Grêmio estava em desvantagem. E nós colocamos velocidade a toda no trator e viemos em casa, e quando chegamos em casa já estava de igual para igual. Que daí não lembro se foi, né, nos pênaltis ou na prorrogação que o Grêmio acabou ganhando. Sei que daí ali foi conseguido, como diz, primeira vez que o Grêmio ficou campeão do mundo. Aí ficamos cheios de razão e tirando o sarro dos colorados também. Daí em seguida, ali uns dias, eu estava na cidade, tinha um outro parente na cidade que também era gremista. E passou um vendedor de pôster aí pela rua. E daí eu acabei comprando um, eu não me lembro se, vamos para ser prático, que eu acho que deveria, se fosse hoje, que fosse R$50 o pôster colorido grande. Daí eu sei que eu descia toda, até eu falei pro vendedor, eu disse, só tem um amigo meu aqui na cidade que é gremista, fanático, e eu vou lá mostrar para ele, se eles ficar com esse daqui eu volto a comprar mais um. Desci correndo a toda, dava acho que um quarteirão abaixo, fui lá e cheguei lá e falei para ele, disse, ó, Valdecir, quanto que tu acha que vale isso daqui? Daí, vamos fazer de conta que ele tivesse dito R$50. E eu paguei 30. E eu falei para ele, eu disse assim, é teu. Me dá aqui, me dá o dinheiro, tá esperando, logo vai pegar o ônibus e vai embora, cadê eu vou lá pegar um para mim também. Ele me alcançou o dinheiro, fui correndo. Quando que estava chegando aonde ele estava, o ônibus estava chegando também. Graças a Deus consegui comprar um pôster para mim, que eu emoldurei ele depois e fiquei, faz pouco tempo lá, será que na mudança de casa, que a gente acabou extraviando esse dali. E também, com o tempo, entre baixas e altas do Grêmio, eu quase que virei estilista também. Resolvi bolar uma camisa para os momentos difíceis do Grêmio. Então vocês sabem que o hino começa aqui, até a pé nós iremos, para o que der e vier, pelo certo é que nós estaremos como o Grêmio, onde o Grêmio estiver. E daí eu fiz uma segunda estrofe, que é esta aqui de baixo, que para quando seria uma possível derrota do nosso querido tricolor. Daí eu escrevi assim: nas mais brilhantes vitórias, unidos estaremos nós, e nem mesmo na pior das derrotas, iremos calar nossa voz. E vamos continuar gritando: Grêmio, Grêmio, Grêmio. E depois, nessa mesma, foi que eu bolei uma camisa, que seria a parte da frente, que seria no centro o brasão, o brasão do Grêmio, as mangas das cores do tricolor, e daí aqui então, ontem, hoje, sempre Grêmio. Daqui de cá a mesma coisa, ontem, hoje, sempre Grêmio. Em todos os ângulos, chegaria ao centro, sempre Grêmio. E então na parte de trás, que seria ali que eu recitei, a primeira estrofe, o verso, a estrofe que seria do hino, vamos ver se consigo focalizar melhor. Então o primeiro, esse de cima aqui, que seria a primeira estrofe do hino oficial do Grêmio, e a segunda, então, estrofe seria a que eu compus. Então isso seria mais no caso das derrotas. E daí então eu
Já vamos vestir a segunda camisa aqui. Então o que nós conseguimos fazer foi essa camisa, né? Tá, então as mangas, que as cores oficiais, foi um colega meu, no caso esse que fez essa parte aqui, dono de uma gráfica, que na época acho que tinha serigrafia, ele se comprometeu que faria uma camisa desses moldes aqui que eu tinha bolado, e já tinha contratado uma costureira para fazer, né? Já tinha 10 camisas, certamente era garantida a venda, e se ficasse boa, esses 10 pegavam mais para dar para amigos, ou filhos, ou compadre, assim, que também era torcia para o mesmo time. Mas como procurei em 2, 3 municípios tecido para fazer as mangas, no caso das cores oficiais do Grêmio, não conseguimos, e assim foi passando, e ficou, e vai fazer de um jeito, faz de outro, uma hora faz, daí cansei de ir lá na gráfica, e acabamos desistindo disso daí, de fazer desse projeto. E agora, então, antes disso, no canal do Carlos, alguém me viu com a camisa do Grêmio e disse que ele ia, não sei se era em Novo Hamburgo, não sei aonde, lá que tem fábrica de camisa, iria comprar uma e me mandaria. Mas até hoje não chegou ainda. Então agora o que eu sugiro a alguém que seja do ramo, ou que tenha, de repente quer ter um amor grande pelo Grêmio, então vamos ver se faz uma parceria com a gente ali, ó, que providencie o tecido, ou mesmo contrate uma gráfica. Vamos colocar em frente esse projeto aqui para fazer essa camisa, que no caso seria aqui, então, como eu falei, no centro o brasão do Grêmio, e ontem, hoje, sempre Grêmio, ontem, hoje, sempre Grêmio, e assim debaixo a mesma coisa. E atrás, então, na parte das costas, então, que colocaria a primeira estrofe do hino oficial do Grêmio e a segunda estrofe as que eu compus. Então, se alguém se propõe a fazer isso daí, seria uma grande honra para mim. E gostaria, de repente, quem sabe, num jogo oficial do Grêmio, se o pessoal aprendesse essa segunda estrofe aí, nas mais brilhantes vitórias, unidos estaremos nós. Nem mesmo na pior das derrotas iremos calar nossa voz. Que isso aí seria mais para, de repente, numa disputa de um título, porque sempre numa disputa tem que ter um ganhador e um perdedor. E vamos que numa dessa nós vamos disputar um título, e por infelicidade seremos os perdedores. Tem a nossa estrofe de consolação e de firmeza, que nem mesmo na pior das derrotas iremos calar nossa voz. E é Grêmio, Grêmio, e assim continuaremos sempre sendo Grêmio. Eu quero, dando continuidade, depois de outros times, que o meu segundo time, eu tinha um pequeno quesinho pelo Corinthians. Mas daí, como que sempre tem aqueles torcedores muito fanáticos, que daí o meu segundo time, depois que eu deixei de ser palmeirense e passei a ser tricolor gaúcho, foram todos os times que, por causa dessas 2, 3 pessoas tão fanáticas, eu torcia para quem jogasse contra o Corinthians. Parece mentira, mas é o que acontece muitas vezes, que foi então, onde tivesse um jogo, alguém jogando com o Corinthians, eu estava torcendo. Mas no fundo ainda torço um pouquinho pro Corinthians. E quero dizer também para os gaúchos que fora do Rio Grande eu sou colorado também. Quando que, vamos dizer assim, que todos os times gaúchos, o Rio Grande é uma família e os times são os filhos, os irmãos. Então, na medida em que o Inter sai jogar fora do estado do Rio Grande, estamos torcendo também pro nossos patrícios lá, né?
Então, isso não quer dizer que porque somos tricolor, não gostamos do colorado. Como é que se diz, para ver esporte tem que ter 2 times. E daí os demais times lá do Rio Grande também, quando estão jogando fora do estado gaúcho, nós estamos na torcida também, pois eu sou descendente de gaúcho, nasci em Santa Catarina e estou no Paraná, mas continuamos torcendo. Então esses são os gaúchos campeões, que eu sempre gostei do futebol do Renato Gaúcho, só que o pôster que eu tinha comprado, eu acho que tinha 2, 3 jogadores que não estavam aqui, parece que tinha o Caio, o Cuca, não, vamos ver se o Caio está aí, acho que não. E também essa camisa aqui, eu quero dizer para vocês que essa aqui eu ganhei, foi do Carlão, quando ele foi trabalhar em Caxias, colher uva. Daí ele me trouxe de presente essa camisa, só que coitadinho já está esgualepada, tá na hora de eu comprar outra aí para nós sair bonitão aí para praça aí. No ano de 83, aqui tá a prova disso, eu estive no estádio Beira Rio, acho que deve aparecer bem no cantinho aqui que aparece o estádio. Eu assisti, o único jogo que assisti em estádio foi a Seleção do Povo contra a Seleção Gaúcha. Daí então acho que o Leão jogava no Grêmio, acho que naquela época. Acho que era goleiro do Grêmio, né? E naquele jogo acho que atuou para Seleção Gaúcha. E eu queria torcer para a Seleção do Povo e não porque afinal de contas sou brasileiro, né? Então queria torcer para a seleção, mas daí fiquei dividido por causa que o Leão era do Grêmio e era o goleiro da Seleção Gaúcha. Fiquei naquela torcendo para que desse empate. Eu até não me lembro, acho que me parece que deve ter dado 3-1, mas aí o pessoal aí me ajuda aí para ver, quem lembra daquele jogo, quanto é qual foi o resultado, né? Melhor dizendo, né? Então, a única vez não podemos visitar o Olímpico, que nós estávamos em excursão de estudante, né? Na formatura do nosso 2º grau, e não conseguimos visitar o estádio do Grêmio porque naqueles dias estava em reforma. E deu que à noite tinha a Seleção do Povo contra a Seleção Gaúcha no Beira Rio e conseguimos assistir. E outro estádio que eu entrei, mas foi no Maracanã, mas assim em dia de semana. Então, não, as únicas vezes que pisei em estádio de futebol assim, em toda a minha vida. Mas espero ainda um dia ir assistir um jogo do Grêmio lá no Olímpico, estádio Monumental. Não me lembro como é que é hoje não, porque eu sou gremista, mas não acompanho assim direto os jogos, né? A volta e meia quando tem. Então a gente, até mesmo o nome dos jogadores, hoje eu não sei o nome de nenhum. Mas quando é que é transmitido ali em canal aberto e pela TV, que eu sei que tem jogo do Grêmio, a gente está assistindo. E espero que um dia poder assistir. Até tem um grupinho aqui em São Jorge, que seguidamente vão, quando é que o Grêmio está jogando com Santa Catarina, o local aqui mais próximo, eles fazem excursão e vão assistir. Numa dessas aí, a hora que eu diminuir com meus afazeres, que não tiver mais a nossa condicional cadeia que se chama vacas de leite, que tiver meio na liberdade, quero ver se consigo assistir um jogo do nosso querido tricolor gaúcho.